novamente aqui nós nos encontramos, diretamente no estúdio da TV, Primer TV São José, para levarmos com muita alegria a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E sempre é uma grande alegria poder entrar em contato com tantas milhares de pessoas para colaborar um pouco, sem dúvida nenhuma, na formação e, quem sabe, esclarecer, iluminar e retirar dúvidas de tantas pessoas, de tantos telespectadoras e telespectadores, e também levar uma mensagem de vida e ânimo. Quando nós encontramos hoje em dia tantas pessoas que vivem tristes, desanimadas, e outras pessoas até em maior ou menor depressão. Na minha experiência, atendendo tantas pessoas na minha vida, contato, em diálogo, pessoas que procuram a gente para dialogar, e às vezes pessoas muito desanimadas e tristes, pessoas de toda a posição social. E nessa experiência de anos e anos, lidando então com tantas pessoas também em depressão, eu tenho dito, de modo especial para essas pessoas, os médicos e os remédios, o que é que acontece? Então, ajudam, auxiliam as pessoas em 25%. E mais 25%, sem dúvida nenhuma, Deus ajuda. Agora, 50% das pessoas em depressão depende da própria pessoa. Porque se a pessoa continua sempre num pessimismo, num negativismo, eu estou assim mesmo, eu estou triste, estou desanimada da vida, estou em depressão, só acentuando sempre mais o seu pessimismo, como é que essa pessoa vai se recuperar? Nem Deus pode ajudar uma pessoa desta. É necessário que a pessoa diariamente, estou melhorando, graças a Deus, te agradeço, Deus, por teres me dado uma força, eu vou melhorando, de ontem para hoje já estou bem melhor. E quantas pessoas que depois vêm, Padre Pedro, sabe que essas suas palavras me ajudaram imensamente. Vê como estou recuperado. Então depende muito da pessoa. E não desanime. Aliás, muita gente tem dito, Padre Pedro, qual é o remédio que você toma? Eu não tomo remédio. Ainda há 3 dias atrás. Nem para pressão. Não, minha pressão é 12/8, graças a Deus. Rezo diariamente agradecendo, algumas vezes a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Mas qual é o remédio? É o otimismo. E quantas pessoas otimistas na vida vivem muito mais anos, sofrem menos com os problemas os mais adversos e diversos. Deus quer que você seja uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita. E por isso mesmo, já disse aqui, vou repetir e vou repetir mais vezes, um santo triste é um triste santo. Quem de vocês, prezados telespectadores, gosta lá na sua casa, queira Deus que não exista esta pessoa, mas se lá na sua casa existe uma pessoa que sempre está se queixando, porque dói isso, dói aquilo, grande parte é bobagem dessas pessoas. A pessoa cria a doença para si. Tem que ser otimista na vida. Então, você fica chateada com essa pessoa aí na sua casa.
E na repartição, no trabalho, quando existe uma pessoa pessimista, tal, claro que o pessimismo, por assim dizer, vai atraindo o negativismo, o pessimismo para as demais pessoas. Agora, quando você entra em contato com pessoas alegres, otimistas, isso tem uma influência também na sua vida. Quem de você, por exemplo, gosta? Os jogadores, por exemplo. Se um jogador, antes do jogo, já começa, eu acho que nós vamos perder mesmo, e tal, não sei o quê, tal. Claro que aí tem uma influência nos outros jogadores. Uma pessoa no vestibular, por exemplo, já fizeram o levantamento há uns anos atrás, quanto eu sei, onde chegaram a constatar que 30% de cada 100, 30 que estão ali, que vão fazer o vestibular, já rodaram antes de começar a fazer o vestibular. Pai, mãe, eu acho que eu não vou passar, não sei o quê, Agora, quando a pessoa vai com otimismo, pronto. Aí os neurônios ficam calmos, ficam tranquilos, os bilhões de neurônios que nós temos aqui, a central telefônica mais perfeita do mundo, se eu não me engano, já falei aqui uma vez, mais perfeita do que a central telefônica de Tóquio ou de Nova York, são as duas, quanto eu soube, mais perfeitas do mundo. Então, a gente deve ser otimista na vida. É para isso que Deus nos criou, para alegrarmos a vida de nossos semelhantes. Quem de nós não gosta de ver uma criança sorrindo? Outro dia, por exemplo, acho que faz uns três domingos atrás, ou 4, um batizado que eu fazia, a criança o tempo todo sorrindo para o padre, sorrindo, e aquilo chamou a atenção dos pais, dos padrinhos, até o vovô, aliás, um bisavô, inclusive, veio lá, quando eu falei, veio lá ver a criança, e disse-me, eu nunca vi uma coisa dessa, mas é como que agradecendo, por assim dizer, a graça santificante que essa criança estava recebendo. Então, Jesus quer pessoas alegres, pessoas dispostas, pessoas sempre procurando também fazer o bem para as demais pessoas. Então, devemos jogar o pessimismo de lado completamente. Deixa o rio levar. Isso aí pode jogar no rio, porque isso não vai fazer mal, não vai prejudicar a água, não vai poluir a água, não vai prejudicar os peixinhos, porque os peixinhos não vão captar o seu pessimismo. Jogue no rio para o rio levar, ou joga para o vento. Ontem, por exemplo, esse vento frio e tal, aqui, essa ventania, joga toda essa bobajarada aí que está dentro de você. Olha, quanta gente não precisa estar em depressão maior ou menor, se fosse mais positivo, fosse mais alegre, também se rezasse um pouco mais. Há muita gente que abandona Deus, que oprime, que escraviza o seu espírito, a sua alma. E o que é que acontece? Aí a alma fica oprimida, fica trancada lá dentro. Pergunte para um preso se ele não gostaria de sair da cadeia. Claro que eu gostaria, meu Deus do céu, vai responder. Assim também nosso espírito. Se você não alimenta, se você não lê a palavra de Deus, se você não dialoga com Deus, se você não reza o terço, se você não faz boas ações, boas obras, tudo isso ali vai oprimindo, vai massacrando, vai aprisionando, vai escravizando o seu espírito. Então fica ali comprimido. Aí não dá, de modo algum. Então, a palavra de Deus diz que Jesus estava à beira do mar de Tiberíades e uma multidão estava como que comprimindo a ele. Aí ele viu a barca aí de Simão Pedro, embarcou, entrou na barca,
leva um pouquinho mais para dentro. Pronto, aí começou a falar tranquilamente para a multidão. Então, nem Jesus queria ficar ali comprimido pela pessoa. E por isso existem exatamente os guarda-costas, os policiais, ao lado de artistas, ao lado de atores, por exemplo, ao lado de grandes jogadores, grandes cantores, porque senão eles são capazes de arrancar um pedaço de camisa, outro são capazes até de arrancar os cabelos. Então, tem assim também, nem muito menos o nosso espírito quer ficar ali oprimido, trancado, escravizado, né? E como nós, então, queremos também sempre sermos mais santos, nós sempre temos os santos para ser os nossos protótipos, nosso exemplo e também nossos intercessores. Eu tenho alguns santos para os quais eu me dirijo a cada passo. E eles intercedem junto de Deus em meu favor. Eu sinto essa influência espiritual e tal, mesmo na doença biológica, doença fisiológica. Às vezes aparece isso, aparece aquilo, naquilo na minha vida. Eu rezo com muita fé a Nossa Senhora da Saúde ou a outro santo ou santa da minha devoção, e o problema desaparece. Aquela enfermidade desaparece. Quando eu até tinha pensado em ir a um médico, mas depois, pronto, desapareceu aquela enfermidade, né? E tal. E os santos de hoje, Santíssimo Nome de Maria, Santíssima. Nós sabemos, Maria Santíssima, Mãe de Cristo e nossa Mãe. Santa Hieronides, mártir, e São Leôncio e os companheiros mártires, também com São Macedônio, Teódulo e igualmente Tassiano, os mártires. Eu às vezes fico pensando, lendo assim a vida esses santos mártires, meu Deus do céu, dar a própria vida por amor ao Cristo Jesus. E, aliás, se você olhar, por exemplo, nesse domingo, por exemplo, se você olhar, por exemplo, São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32, você vai ver o que é que diz Cristo Jesus. Capítulo 15, versículos 1 a 32, onde Cristo Jesus diz: se alguém não se desapegar de seus pais, de seus irmãos, de seus conhecidos, não é digno de mim. E também ele pede, se necessário, dar a própria vida. E quantos mártires, então, deram a própria vida, mas não renegaram a Cristo Jesus. Então, isso é importante, seguir a Cristo Jesus e dar a própria vida. E, então, os santos, ali, nós temos também São Guido, São Salésio, Santa Vitória Fornari. Temos diversos santos e santas no dia de hoje, como aliás todos os dias. São 12.600, 12.700 santos e santas que sempre querem o nosso bem. E também, como nós sempre queremos a saúde do corpo, ninguém de nós gosta da enfermidade, da doença. Então, rezemos para sempre termos a saúde. E se você está enfermo, muitas pessoas às vezes têm uma enfermidade psíquica, psicológica, uma enfermidade espiritual, ou uma enfermidade biológica no próprio corpo, que não quer revelar para ninguém. Vai sofrendo, mas pode pedir com fé e, por exemplo, nós ali em Coqueiros, na igreja Nossa Senhora do Carmo, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, nós temos a missa da
a saúde. E no final da Santa Missa, ainda bênção com água benta. Depois, todas as pessoas que desejarem, o sacerdote e o padre Jair, José Pereira e eu, nós então temos um óleo abençoado e que colocamos na mão ou na testa um pouco deste óleo e a pessoa então, por exemplo, o óleo é colocado, suponho, na mão esquerda. E a pessoa, então, pega, passa onde está doendo. E quantas pessoas que já me disseram, Padre Pedro, parece um milagre. Claro, o que é que Cristo pediu antes de fazer um milagre? Se tendes fé, faça com fé. E você mesmo vai ver o resultado, como também, sempre no final, quando nós abençoamos a água e tomamos, se tomarmos com fé, quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, que bênção maravilhosa. Não é a bênção do Padre Pedro, é a bênção de Deus, é a bênção de Jesus, por meio do Padre, que é ministro de Deus, que é sacerdote. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus, Jesus impunha as mãos e as pessoas ficavam curadas. Aliás, o evangelho de ontem ainda. E assim, quantas passagens da Sagrada Escritura. Então, vamos rezar esta oração, pedindo também para você que talvez está um pouco enferma, ou muito enferma, como acontece. Aliás, também, ontem, na missa de ontem, São Pedro, aliás, domingo, São Pedro e tal, Jesus simplesmente saiu da sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga é a casa, é a igreja dos judeus, onde eles se reúnem para estudar a palavra de Deus, assim que os católicos temos os círculos bíblicos, e se reúnem grupos de 5, 6 ou 10 pessoas para estudar a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o grande cirurgião, me lembro agora, doutor Ernesto Dameral, já está no céu, mas este homem é o único médico que eu sei de todo o estado de Santa Catarina que recebeu um bisturi de ouro, bisturi, aquele pequena, podemos dizer, a faquinha que o médico usa para abrir o paciente, tal, assim, né? Foi o único que eu sei, eu estou 51 anos de Florianópolis, mas quantos médicos já me disseram, o único que recebeu bisturi de ouro, um grande médico. Todo mundo queria fazer cirurgia com ele, tal. Eu mesmo, quando era tempos idos, ele fez uma cirurgia também. E o que é que aconteceu? Simplesmente ele, desde que fez o cursilho de cristandade, ele, de 15 em 15 dias, ou às vezes de mês a mês, com um grupo de 7, 8 médicos, se reuniam para estudar a palavra de Deus. Isso, no mínimo, durou, quanto me consta, 30 e poucos anos, até a morte dele, há uns, se não me engano, uns 3 ou 4 anos atrás, para ver como a Bíblia Sagrada é lida, é meditada por tantas pessoas, desde as pessoas simples, como as pessoas intelectuais. Aliás, por falar nisso, as pessoas, vejam o que é que nos diz aqui, por exemplo, Dom Pedro II. Quanto não foi citado Dom Pedro II nesta semana e vai ser citado amanhã por esse Brasil afora, ao lado das margens de Ipiranga, proclamou independência ou morte. E o que é que ele diz? Lendo a palavra de Deus. Veja, imperador do Brasil, Dom Pedro II, eu amo a Bíblia Sagrada. Eu a leio todos os dias.
E quanto mais a leio, mais amo a Bíblia Sagrada. Há pessoas que não gostam da Bíblia. Eu não as entendo. Não compreendo tais pessoas. Mas eu amo a palavra de Deus. Amo a simplicidade da palavra de Deus. E amo suas repetições e reiterações de verdade. Como disse, eu leio a palavra de Deus diariamente, cotidianamente, e gosto dela cada vez mais. E o que diz ainda outra aqui? Eu tenho aqui muitas passagens, mas vamos ler aqui do Leon Tolstói, um grande novelista, reformador social russo. Portanto, russo. O que ele diz? Sem a Bíblia Sagrada, o desenvolvimento da criança e do homem é impossível. Impossível. E você veja aqui o que nos diz ainda. Podemos olhar a outra passagem na Sagrada Escritura. Por exemplo, Abraham Lincoln. Quem foi? Ex-presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia Sagrada. Tirai tudo o que puderdes deste livro, pelo raciocínio e também pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor, uma pessoa melhor. Pessoa que lê, medita e segue a palavra de Deus, em geral, é um bom filho, é um bom estudante, não é velhaco, paga a conta, a não ser que está aí, coitado, não tem situação, aconteceu um problema de doença e teve que comprar remédio, mas há pessoas que pedem dinheiro emprestado e poderiam pagar e não pagam. Isso se chama velhaco. É como aquela pessoa que eu li um dia, uma pessoa que eu li, eu não empresto livro nenhum para ninguém. E ele disse por quê? Porque foi assim que eu formei a minha biblioteca de centenas e centenas de livros. Ladrão sem vergonha, vai ter vergonha na cara, ainda vai dizer isso. Aliás, ultimamente, se eu empresto um livro, eu marco o nome com o telefone, porque uma vez tinha uma coleção de 3 livros importantíssimos para os meus estudos, e eu não sei por que uma pessoa me pediu emprestado, e naquela época eu, ingênuo, não anotei, e até hoje o livro está me fazendo uma falta. E assim, não somente este livro, mas mais livros. Então agora eu procuro anotar. E já faz umas 3 semanas que emprestei um livro, talvez a pessoa está demorando para ler, mas esse eu disse, olha, teu nome está aqui marcado e tal, veja, você devolva. Não, Pedro, vou devolver. Ah, claro, devolva. Porque também não pode, isso é um roubo também. E há pessoas que pegam livros da biblioteca pública ou da biblioteca da escola, e às vezes simplesmente deixam lá, nem leem, deixam lá no canto e se esquecem, quando tanta gente podia ler este livro. Mas em todos os casos, vamos fazer essa oração para ter saúde. Espírito Santo, Criador e renovador de todas as coisas, sois a vida de minha vida. Eu vos adoro, vos agradeço e vos amo, ó Deus. Vós que conservais a vida de todo o universo, concedei-nos o dom da saúde.
Livrai-nos de todos os males do corpo e do espírito. Por isso eu sempre gosto, por exemplo, agora é feriado sábado, então meu programa de rádio, e eu tenho que começar a dizer mais vezes também no programa de TV. Se você viaja no feriado, mas em qualquer momento, eu, por exemplo, entro no meu carro aqui em Florianópolis também. Quantas batidas, quantas pessoas de moto, coitados, atirados no chão, ou morrem ali, coitado, no asfalto, meu Deus. Porque se você não cuida no volante, você desvia um pouquinho o seu carro, vem uma moto atrás de você e pronto. E aí cai. Eu já vi mais de uma vez pessoas ali, às vezes eu paro para atender, mas nem sempre dá. Então, eu sempre faço uma oração. A Nossa Senhora da Boa Viagem, a São Cristóvão, patrono dos motoristas, ao meu anjo da guarda. E olha, até hoje eu fui muito feliz. Eu dizia hoje para uma pessoa, 51 anos que estou dirigindo em Florianópolis, não me glorio, não é que eu seja um bom motorista, mas eu procuro dirigir com atenção, procuro pedir as luzes do alto, procuro também pedir que o anjo da guarda me acompanhe, São Cristóvão, porque, sabe, basta você distrair-se um pouquinho, deixa o celular tocar, depois você pode atender, né? Bem, vamos terminando, que eu me disponha a gastar as minhas energias no serviço aos irmãos. Ó Espírito de vida, concedei a sabedoria para os médicos e todos os que se dedicam aos enfermos, a fim de que conheçam a causa das enfermidades que ameaçam a vida. Iluminai os cientistas para que possam descobrir os remédios necessários e assim conceder o dom da saúde a todas as pessoas enfermas. E como precisamos da oração, rezemos pelo retiro dos sacerdotes. Terminando o nosso programa, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a benção. E lembre-se sempre, de manhã, às 6h30, na Rádio Guarujá de Florianópolis, o meu programa Mensagem de Vida e Esperança. E na sexta-feira, 5:45 da tarde, também faço o programa, e sábado às 8h30. E agora a bênção da Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água.